Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA! Começa agora mais um episódio do podcast Mais Saúde, uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas com o apoio da Assessoria de Comunicação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto especial para os pais. Já que estamos no mês das crianças, né? Outubro, dia 12 é comemorado o Dia das Crianças. E eu acredito, eu não sou mãe, mas eu acredito que, por experiência própria, que mais do que os outros dias do ano, nesse mês, né? Nesse dia 12, as crianças querem uma quantidade maior de doces e até ganham uma quantidade maior de doces. E para falar sobre o cuidado dentário dos nossos pequenos, nós temos aqui no nosso estúdio a odontopediatra Camila Porto. Ela atua aqui no Centro Odontológico do TJBA e vai começar a conversar um pouquinho com a gente sobre a saúde bucal das crianças. Olá, Camila, seja bem-vinda. Olá, Rayane. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é tão importante, né? A saúde bucal das nossas crianças. O prazer é todo nosso. E, Camila, vamos começar falando, né, sobre os problemas dentários que atingem o público infantil, já que é de conhecimento geral que boa parte das crianças amam doces. E em épocas como essas, Dia das Crianças e até mesmo Páscoa e Natal, essas guloseimas são consumidas com a maior frequência, né? Quase que descontroladamente, se os pais não tiverem ali, né, em cima. Então, existe um aumento de casos de problemas dentários no meio infantil durante essas épocas? Rayane, eu acho essa pergunta muito interessante, né? Porque pode ser uma dúvida de muitas famílias, né? Muitos pais, justamente porque nessa época acabam liberando mais os doces para seus filhos, né? Podem ficar com essa dúvida, né? De saber se realmente isso vai interferir na qualidade, né, da saúde bucal dessa criança. E o que eu posso dizer a vocês é que momentos pontuais não são o que nos preocupam, né? Em relação à saúde bucal das crianças. Quando a gente tem um consumo de doce acima do normal, né? Em um momento pontual, isso não vai fazer diferença na formação ou na atividade de cárie que essa criança possa vir a ter, né? O que vai fazer diferença mesmo é na rotina alimentar dessa criança, no dia a dia dessa criança. Tanto em relação aos seus cuidados, né, de ter uma dieta balanceada, como em relação aos seus cuidados de higiene bucal, né? Então, eu acho que esses momentos pontuais a gente pode sim liberar mais doces, né, para as crianças. Eu acho que doce faz parte da infância, né? Mas a gente também pode ter alguns cuidados, né? Quais são esses cuidados que eu sempre indico aos pais? Chegando em casa após as festas, né, seja Dia das Crianças ou aniversários, ou outras datas comemorativas, faz aquela escovação mais caprichada, né, para não deixar esses restos de alimento ali na boca por muitos dias, né, ou muitas horas. E também uma coisa muito importante é não deixar que essas crianças levem excessos de doce para casa, né, para que a gente faça com que esse momento do consumo alimentar mais excessivo se restrinja àquele momento da peça ali, da festa ali, né, e não um momento que vai gerar depois outros consumos, né? Então, durante a semana, aquela criança vai consumir aquele excesso de doce que trouxe da festinha, né? Do Dia das Crianças. Então, a gente tentar evitar trazer esse excesso de doces e tentar controlar, né? Eu acredito que não vai causar nenhum problema, né? A longo prazo. Até porque a cárie, ela é uma doença que não é aguda. Ela não acontece do dia para a noite, né? Ela é progressiva. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? No nosso dia a dia, no dia a dia da criança, para que ela não aconteça. É possível identificar a olho nu algum indício de cárie já no dente da criança? O pai, a mãe já pode dar esse... Sim, é possível, sim. Mas geralmente, quando a gente percebe, né, esse indício a olho nu, que normalmente é uma cavidade, né, no esmalte do dente, não significa que aquela cárie começou agora, né? Porque antes de ter esse indício a olho nu, a cárie ela pode vir através de uma mancha branca, né, no dente, e que muitas vezes ela passa despercebida, principalmente a depender de onde ela apareça, porque muitas vezes ela não vem em um local tão visível. Ela pode vir, por exemplo, na região entre um dente e outro, né, que a gente chama de região proximal. Então, se isso acontece, que normalmente pode acontecer, principalmente quando a criança não tem o hábito do uso do fio dental, a gente não vai perceber. Então, às vezes, se a gente deixar para levar a criança ao dentista apenas quando a gente percebe, né, alguma coisa visivelmente, a olho nu, pode ser já uma evolução da cárie,
em um estágio mais avançado. Então, a gente tem que sempre procurar ter essa rotina de levar também frequentemente ao dentista para evitar que deixe para tratar aquilo que já está em um estágio um pouco mais avançado. Uhum. E é por isso que o ideal é de 6 em 6 meses, né? Levar as crianças ao dentista, correto? Sim, na verdade, é um tempo que a gente considera médio, né? Eu normalmente indico retornos semestrais, mas não significa que esse tempo é obrigatoriamente semestral. Então, é muito individualizado, depende da necessidade de cada criança. Tem crianças que precisam retornar a cada 3 meses, ou a cada 4 meses, ou às vezes de mês em mês. Tem casos até de semana em semana. Então, a gente precisa ter essa orientação muito específica com a individualidade da criança, certo? Mas, de uma forma geral, se tiver tudo ok, e se a gente quiser acompanhar de perto, né, a gente pode sim levar a cada 6 meses, que é um tempo considerado, assim, suficiente para a gente ter, né, esse acompanhamento, né, da criança. E você, servidor e magistrado do TJBA, tem disponível o centro odontológico, né? Para fazer marcação tanto capital quanto interior, o telefone é aqui do 2º grau, aqui no Centro Administrativo da Bahia. O telefone é 3372-1807. Com o prefixo, né, 71. Vou repetir, 3372-1807. E se o Fórum Rui Barbosa for melhor para você, o telefone é 71-3320-9734. 3320-9734. Camila, qual a idade, a partir de quantos anos os servidores e magistrados, né, já podem trazer os filhos? Né? Qual a idade os filhos deles podem ser atendidos aqui no centro odontológico? A gente fala que a criança, ela deve ir ao odontopediatra ainda no seu 1º ano de vida. E aqui a gente atende as crianças, né, desde qualquer idade, né, de meses, né, até a adolescência. Que bacana. Né? Então, por que é importante levar ainda no 1º ano de vida? O foco dessa primeira consulta, desse primeiro contato, é muito mais na orientação dessa família, para que tenha já hábitos bucais que vai levar a uma criança com a condição de saúde bucal, que a gente foque na prevenção e não no tratamento, né? Existem muitas famílias que deixam para levar as crianças ao dentista quando percebe que tem algo de errado. E às vezes também isso está muito relacionado também à questão de que algumas crianças não gostam de ir ao dentista. Por quê? Porque quando vão ao dentista já é para sentir dor, muitas vezes aquele dente já causa uma dor, porque já tem uma cárie avançada, ou porque vai precisar fazer a extração de um dentinho de leite que tem que anestesiar. Então é importante que a criança comece a perceber que o consultório odontológico é um local que ela vai cuidar da sua saúde e vai também prevenir doenças, né? Então, quando ela começa a criar o vínculo com o profissional desde cedo e quando essa família já começa a receber orientações desde cedo, com certeza a saúde bucal dessa criança vai ser muito melhor. E aí a intenção da gente é que a gente fique acompanhando essa criança rotineiramente e tenha realmente mais o foco na prevenção, né? Na limpeza, na aplicação de flúor, na orientação da escovação, tirar as dúvidas, né? E também a gente conseguir diagnosticar mais precocemente possível qualquer alteração da normalidade. E aí o dentista não ser associado a algum tipo de dor, né? Sim, como geralmente sim, com certeza. Mas vem mudando muito isso, viu? Porque as crianças normalmente chegam aqui e não querem ir embora. Por incrível que pareça, elas gostam, principalmente quando a gente já está criando esse hábito de levar o quanto antes, né? Eu tenho que aprender com as crianças, porque se depender de mim, verdade. Não vou nem pro dentista. Mas oh, meu Deus. Eu procuro manter a regularidade. Isso tá mudando. Para você que está ouvindo a nossa rádio, nós estamos aqui com Camila Porto no episódio do Mais Saúde, falando sobre os cuidados que os pais devem ter com a saúde bucal das crianças. O episódio é em homenagem ao dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças. E você, servidor e magistrado, que deseja trazer o seu filho aqui para ser atendido no centro odontológico, tem 2 opções. Aqui no Centro Administrativo da Bahia, o telefone é o 71 3372-1807 e no Fórum Rui Barbosa. O telefone é o
3320-9734. Lembrando que nós atendemos todas as idades e também os servidores do interior. Inclusive, a Camila é odontopediatra. Camila, caminhando já para o final aqui do nosso podcast, que também está disponível no canal do YouTube do Poder Judiciário da Bahia, eu queria pedir para você dar 3 dicas, né, de como os pais podem introduzir bons hábitos relacionados à higiene bucal das crianças. Bom, a principal dica, eu acredito que seja a de você estabelecer uma rotina, né? Uma rotina de escovação, uma rotina de higiene bucal nessa criança desde muito cedo. É preciso que desde o primeiro dente a criança já aprenda que existe a necessidade de se fazer uma escovação, né? Mesmo que a criança não queira, se a gente não acostuma ela desde muito cedo, vai ser cada vez mais difícil, né? Então, é o que eu sempre falo aos pais, a escovação, ela deve ser um hábito de higiene inegociável, né? Então, a gente não pode esperar que a criança queira escovar os dentes. A gente precisa fazer isso pela saúde bucal dos seus filhos. Então, o que eu sempre oriento estabeleça desde cedo, desde o primeiro dentinho em boca, uma rotina de escovação, certo? Que deve ser, de preferência, após todas as refeições, né? Café da manhã, almoço e antes de dormir, certo? A segunda dica que eu dou é que escolha sempre produtos que sejam atrativos para as crianças, né? Que tenham esse apelo também infantil, muitas vezes dos personagens, das cores, cremes dentais próprios para as crianças, com flúor, sempre com flúor, mas que sejam com o sabor que a criança vai achar agradável, porque se a gente usa, às vezes, o nosso, ela pode achar que está ardido, não querer escovar. Quando a gente também compra uma escova que é de adulto para usar na criança, às vezes é uma escova muito grande para a cavidade bucal da criança, não vai conseguir acessar todos os cantinhos. Então, uma dica importante é você utilizar produtos próprios para a idade, para a fase da criança, que também a gente sempre orienta na consulta odontológica. E a terceira dica, que eu acho que é a mais importante, seja exemplo. Porque eu sempre digo que as crianças aprendem pelo exemplo. Então, não adianta você dizer, escove seus dentes após a refeição, se você não escova. A criança aprende muito pela modelagem, né? Então, na hora que você estiver escovando seus dentes, chame seu filho para escovar junto com você. Chame para ele ver como é que se escova, como é que você está fazendo sua técnica de escovação, para que ele aprenda também. Inclusive, a gente sempre orienta que os adultos façam a escovação na criança. Até 8, 9 anos ele ainda não sabe, não consegue fazer sozinho. Até pode saber fazer, mas não vai limpar corretamente. Então o adulto faz, deixa a criança finalizar, mas tem sempre que ter também esse cuidado de fazer a escovação propriamente dita por um adulto, que vai ter uma coordenação melhor. Então faça na frente dele, deixa ele escovar também e faça esse reforço positivo. Quando ele fizer, elogie, fale muito bem, é isso aí. Olha como seus dentes estão mais bonitos, estão mais, né? Seu sorriso ficou muito melhor depois que você escovou. Porque quando a gente começa a fazer essas atitudes em casa, com certeza a escovação vai deixar de ser menos chata, né? E vai ser mais natural para aquela família. Oh, que bom, Camila. Agradeço pelas dicas. Agradeço pela presença aqui na nossa rádio. Volte mais vezes, tá? Obrigada. E que pena que o nosso tempo já acabou. Mas foi muito bacana. Você que está conectando aqui agora, estamos no finalzinho do nosso episódio do Mais Saúde, que está falando sobre o cuidado bucal que os pais devem ter com a saúde dos filhos, né? O cuidado com a saúde bucal dos filhos. Camila, agradecemos a sua presença aqui na nossa rádio e é isso. Eu que agradeço, Rayane. Estou à disposição, tanto aqui, né, para novos momentos que vocês precisarem, como lá no consultório, né, à disposição de todos os servidores que precisarem levar seus filhos para serem atendidos, tá bom? Bom, esse podcast é a iniciativa da SEGESP com o apoio da Ascom. E para receber mais informações da Secretaria de Gestão de Pessoas, solicite o link de acesso do grupo virtual do WhatsApp pelo número 71981583628. Até a próxima!